Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje trazemos para a nossa reflexão nessa terça-feira da 7ª semana do tempo da Páscoa, semana de oração pela unidade dos cristãos, semana de preparação para a festa, a solenidade de Pentecostes que celebraremos próximo domingo. Hoje, nessa terça-feira, o Evangelho que nós trazemos para a nossa reflexão é o Evangelho de São João, no capítulo 17, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiastes. Ora, a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviastes, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, e tu me destes do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiastes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me destes vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me destes. E eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviastes. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da nossa salvação. Amado irmão, amada irmã, nós podemos ver que nesse texto que nós acabamos de ouvir, nós vamos acompanhar a oração sacerdotal de Jesus. Jesus se mostra como esse supremo sacerdote, aquele que intercede, que se coloca como oferenda pelos seus. Ele reza pelos seus discípulos, ele intercede a Deus pelos seus discípulos. O que o livro de João vai chamar a hora de Jesus, né? O livro da glória, o livro dos sinais. Especificamente esse texto é conhecido como a hora de Jesus, a hora em que ele é glorificado e que ele se mostra, né, como aquele que existia antes de todas as coisas. E coincidentemente hoje, na primeira leitura que eu deixo como tarefa e vou deixar nos comentários para nós podermos ler e acompanhar em nossas Bíblias, nós trazemos os Atos dos Apóstolos. Coincidentemente, claro, embora que textos bem distintos, nós também temos a despedida de Paulo da comunidade de Éfeso. Paulo ele se despede hoje dessa comunidade, é como se fosse uma oração, né? Uma oração também, ele se preocupa com aquela comunidade
E claro, as duas leituras estão dentro do contexto de preparação para a grande festa de Pentecoste que nós vamos celebrar no próximo domingo. Então, a liturgia da palavra de hoje tem tudo a ver com a semana de oração pela unidade dos cristãos, porque tanto a primeira leitura como o Evangelho expressa isso, né? São Paulo, na primeira leitura, vai exortar a sua comunidade de Éfeso nascente, que elas permaneçam unidas na oração, que elas permaneçam unidas no Evangelho. E a oração de Jesus é esta, que eles sejam um, como eu e tu, Pai, somos um. Jesus ele está rezando pela unidade da sua comunidade, a unidade dos seus discípulos, a unidade ao Evangelho, a união, né, que eles vivam o Evangelho. Para Paulo, o importante para aquela comunidade é que a semente que foi lançada por ele dê frutos. Por isso que ele exorta a comunidade para que permaneça unida na palavra, na partilha do pão e no projeto de Jesus. Interessante, né? Como os dois textos, eles estão unidos. No Evangelho nós temos o texto, a oração da glorificação de Jesus dentro desse contexto da celebração do domingo, quando vimos que na oração coleta da missa dizia que a ascensão de Jesus é a sua glorificação. Ou seja, a glorificação de Jesus é a nossa vitória. Logo no início da oração coleta dizia isso. E isso, claro, é reforçado pelo Evangelho de hoje. Por todo o texto que nós temos hoje, é reforçado este pensamento de que a ascensão de Jesus é a glorificação de todos nós. Jesus mostra, em suma, nesta oração, que confia nos seus discípulos e crê que eles vão guardar sua palavra. Jesus confia em nós, seus discípulos hoje, que nós vamos guardar sua palavra. E eu trago para a nossa Lécio Divina alguns questionamentos. Fazemos jus à confiança que Jesus deposita em nós pela graça do batismo? Estamos dando testemunho de sua palavra como ele espera ou esperava dos seus discípulos? Nós estamos nos comprometendo com a missão de anunciá-lo, porque Jesus, domingo, ele envia em missão. No Evangelho de domingo passado, ele dizia: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, fazei discípulos meus todos os povos. Nós temos nos comprometido com a missão e com o Evangelho de Jesus. Somos verdadeiros discípulos e missionários de Jesus? Será que a missionariedade é presente em nossa vida e em nossas comunidades? Jesus, ele quer nos ver junto do Pai. É por isso que ele roga por nós. Eu rogo por eles, Pai. É Jesus se colocando como sacerdote, aquele que intercede, aquele que se comunica com o Pai e que implora pela necessidade do povo. Como vemos nessa oração, Jesus é este grande sacerdote, é esse intercessor que intercede por nós, seus discípulos. E nós, como sacerdotes régios, povo da nova aliança, reino de sacerdotes pelo batismo,
temos intercedido pelos irmãos e por nós também ao Pai. Vemos na liturgia de hoje, principalmente nesta oração conhecida como a oração sacerdotal de Cristo, o desejo de unidade dos cristãos. Estamos vivendo a Semana de Unidade dos Cristãos e que esta unidade seja também o nosso desejo, que possamos nos esforçar e lançar-se juntos nessa promoção do Reino de Deus nessa terra. É isso que nos manterá sempre unidos a Cristo, ao Pai e ao Espírito Santo, que conduz nossas orações. Precisamos ser fiéis ao Evangelho. Precisamos viver o Evangelho. Assim, nós estaremos unidos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que nos reúne nesta manhã.